nome é Raoni Oliveira Marques, sou estudante, pesquisador de torcida organizada e torço para Fortaleza Esporte Clube. Meu tio me levou algumas vezes para o estádio, quando eu era muito pequeno, e depois, quando eu tinha uns 8 anos, eu acho que era essa a idade, eu lembro de ter ido para o PV, que é o estádio menorzinho que a gente tem em Fortaleza, que todas as crianças, quando estavam com a camisa do time, entravam junto com o time. E lembro do meu tio ter colocado uma camisa do Fortaleza gigante em mim, que quando eu fui entrar no gramado para entrar com o time, em vez de ir para os jogadores, eu fui em direção à trave à minha direita, que era onde ficava logo atrás a torcida uniformizada do Fortaleza, que o meu primo era componente da torcida e eu achava um negócio deslumbrante. Depois de ter ido para a frente da trave e ter ficado observando, eu só lembro de alguém ter me puxado e tirado do gramado. Essa foi a primeira vez, digamos assim. A gente acaba tendo uma rede de comunicação entre os torcedores. Tanto torcedores do Ceará, que são nossos rivais, como torcedores de Fortaleza comuns e organizados. E o pertencimento, como a gente está mais perto, eu acho que é o que me faz acompanhar mais, através dos amigos, do que a gente conversa e de assistir no estádio. E quando não dá para ir para o estádio, no rádio. Bom, hoje eu não tenho uma leitura muito aprofundada da diretoria porque eu me afastei e não estou tendo contato. O time, eu acho que tem o Fortaleza, o Ceará, o nosso futebol no estado é muito carente de técnica, é muito carente de profissionalismo. E ao mesmo tempo, o que eu vejo é uma falta de empatia dos jogadores com o clube. Então misturam uma falta de técnica, que é a formação, e a falta de empatia quando o mercado futebolístico ele traz a base como uma mercadoria do clube. Então, os nossos jogadores não são mais nossa base como era na década de 2000, de 90, que era o que fazia, eu acredito, os grandes lances, as grandes jogadas. O maior rival do Fortaleza é o Ceará Esporte Clube. Numa ocasião desastrosa, eu não lembro o ano, década de 80, 70, mas o Fortaleza estava ganhando o campeonato de lavada e o Ceará estava para perder e a diretoria do Fortaleza fez a festa, já bancou a festa e quando saiu do estádio tinha perdido e o Ceará foi festejar no lugar onde a gente do Fortaleza ia festejar. E foi quando começou a maior rivalidade entre Ceará e Fortaleza. Como eu entendo o aspecto simbólico, eu deixo fluir. É uma brincadeira, é um jogo de pertencimento e de combate, é um combate mimético, como o Norbert Elias coloca. Então, eu gosto desse jogo, é o jogo que eu gosto, de torcer, de ser contra e de ser contra alguma coisa e ser a favor de outra, de encontrar um lugar de pertencimento. Assim, o meu acompanhamento futebolístico é muito no aspecto de torcer, que sempre foi o que me chamou mais a atenção particularmente. Por isso que hoje eu sou pesquisador em torcida organizada. O maior craque que eu acho foi um cara chamado Clodoaldo. Claro que não foi na história, mas do que eu vejo, do que eu lembro, que era quando o Ceará, a gente ia jogar com o Ceará e o Clodoaldo fazia o gol de chapéu. Não importava com quantos jogadores estavam.
Algo inesquecível, eu acho que é do Tetra. Aquele Tetra com o estádio lotado, a perspectiva de haver um encerramento anterior e eu não guardo o nome de jogador, é uma coisa que é muito difícil em mim, mas foi um momento no final do jogo quando a gente conseguiu ganhar, ter o Tetra campeonato estadual. Esse Tetra, esse Tetra. Quanto ano foi? Foi no ano de 2012, foi 11. 11, foi 2011. Não, eu já vi, porque há um tipo de relação na torcida organizada que é de organização de festa e o que o próprio torcedor, os próprios torcedores chamam de pista. Então, as diretorias das torcidas, pelo menos aqui no estado, a gente tenta fazer uma mediação de conflito. Eu já vi muitos conflitos, muitas brigas, mas foi sempre tentando impedir. Como brigas entre duas torcidas do próprio clube, JGT e TUF. Isso não é uma situação que seja favorável para a gente. Então a gente sempre tenta mediar o conflito. Fortaleza, clube de glória e tradição. Fortaleza, quantas vezes campeão. Fortaleza, querido idolatrado, está sempre guardado dentro do meu coração. Altivo, tua vida sempre foi um marco. Tua glória lutar e vencer também. Salve o tricolor de aço, soberbo. Tua. Agora eu esqueci. Brante e forte, sem demonstrar cansaço. Receba o sincero abraço da torcida tão leal, meu tricolor de aço. A Copa, toda Copa ela tem um propósito. Vir para o Brasil teve um propósito, né? Foi uma Copa extremamente desorganizada, muito pouco harmoniosa com o ambiente em torno, né? Desde de quando foi na Rússia, já era numa perspectiva de conflito permanente. Depois na Rússia não foi na Rússia, foi na Alemanha anteriormente. E depois na África. Alemanha e África. Brasil e vai ser na Rússia. Isso, né? Pronto. Esses países, por exemplo, são todos cercados e comandados com uma corrupção muito, muito presente. Não é do nada que a FIFA escolhe esses países, né? Então, nessa mesma perspectiva, foi uma Copa que resultou em diversas remoções, muito menos um aspecto bonito no futebol. O futebol vem levando vários golpes do mercado mesmo, do mercado futebolístico, o mercado de jogadores que deixa mais feio o futebol em si. Bom, é notório que o conforto nas arenas é muito superior ao conforto nos antigos estádios, né? Mas existe uma perspectiva histórica que a gente entende o futebol como uma manobra de massas, né? Não é por nada que o Maracanã foi inaugurado com 200 mil lugares, o Pacaembu com 140 e o Castelão com 120. Na década de 90 se diminui porque o preço aumenta, o público é mais selecionado, né? Na década de 90, o futebol
europeu passou por um processo através do relatório de Taylor, quando em 1989 houve uma tragédia num jogo entre o Liverpool e o Rosenborg, eu não lembro qual era o outro, e o relatório foi todo colocado como se a culpa dos conflitos fossem da torcida, e toda a política de combate à violência da polícia inglesa foi na perspectiva desse relatório de Taylor, que no ano passado, foi no ano retrasado, houve um dos envolvidos, policiais envolvidos, que confessou ter aberto um dos portões para a entrada da torcida do Liverpool, onde já estava abarrotado. O bom dessas arenas hoje é que elas estão mais seguras, menos propícias a conflitos, como ocorriam na década de 90, como no Pacaembu, em 95, entre a torcida do São Paulo e Palmeiras, né? E só que hoje é menos favorável torcer. Esses estádios, eles levam a uma teatralização do evento futebolístico, o que não deve ser. O que é buscado no estádio é uma excitação plena, uma excitação agradável que os participantes não encontrariam num teatro, por exemplo. Então é necessário esse calor, essa excitação. Bom, hoje eu começo a acreditar que a torcida organizada é um mecanismo. Assim como os baile funks eram um mecanismo de alívio de estresse. E se acabar a torcida organizada, esse grupo social ele só vai se transferir para outro lugar. A torcida organizada em si, ela possibilita um acesso que eu acredito muito pouco visualizado como uma medida de pacificação. Acessar as torcidas organizadas como uma formação de mediadores de conflitos seria uma perspectiva que, eu acredito, nos levariam para uma harmonização maior entre o torcer e essa busca da excitação.